conosco? Amém? Amados, eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia, abrir ela no livro de Números, início da Bíblia, Números capítulo 13, a partir do versículo 25. Hoje, amados, eu quero falar com você algo que Deus colocou no meu coração, de uma forma muito simples. Se nós quisermos resolver a nossa vida, como nós vemos trabalhando sobre isso, sobre resolver a vida, se nós quisermos que tudo se faça novo, a palavra ela nos ensina algo muito simples. Números 13, 25. A palavra ela nos direciona, amados, para algo muito simples. Apenas obedeça. Se você quer resolver a tua vida, se você quer viver o melhor de Deus, apenas obedeça. Parece simples, mas às vezes está diante dos nossos olhos e nós não conseguimos perceber. Amém? Números 13, 25. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a ele e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes, e também ali vivem os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam no pé do mar pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Fecha os teus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos achegamos à tua presença. Nós queremos, Deus, abrir o nosso coração neste momento, e nós queremos, Pai, te pedir: vem falar conosco, porque o Senhor sonda e o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe como nós estamos, o Senhor sabe o que nós estamos passando, o Senhor sabe o que nós estamos vivendo, o Senhor sabe o que nós estamos necessitando. Por isso que a tua palavra, Pai, venha de encontro ao nosso coração e ministra sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor tem para nós. Nós nos rendemos diante do Senhor e queremos, Pai, te ouvir. Queremos, Pai, entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e queremos obedecer aquilo que o Senhor nos direcionar. Por isso que o teu Espírito Santo tem a total liberdade de ministrar ao nosso meio. Cerca, Pai, este lugar com os teus anjos. Livra-nos, Pai, de toda seta, de tudo aquilo, Senhor, que vem para nos atrapalhar. Nós repreendemos, meu Deus, todo mal, toda obra maligna, Senhor, e nós te pedimos: dá ordem aos teus anjos a respeito deste lugar, a respeito dessas vidas,
e livra-nos, Pai, de todo mal, e guarda-nos, Pai. Eu coloco humildemente a minha vida nas tuas mãos, eu te peço, usa-me e capacita-me, Senhor, como um instrumento, para que o teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar, e que possamos todos sermos edificados através da tua palavra, através da tua presença, em nome de Jesus. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, muitas vezes nós olhamos para as coisas e nós percebemos que parece que as coisas não estão acontecendo. Às vezes nós olhamos e parece que as coisas que deveriam acontecer, parece que não estão fluindo, parece que não estão acontecendo, parece que está tão na nossa cara, mas por que que não acontece? Por que que às vezes, amados, a gente às vezes ora? Por que que às vezes, amados, a gente pede a Deus? E por que que às vezes as coisas simplesmente não acontecem? Simplesmente porque que parece que as coisas que eram para dar certo, não dão. Sabe, amados, um dos grandes motivos para que as coisas de Deus não aconteçam na nossa vida é a nossa falta de obediência. Porque muitas vezes, amados, Deus está nos direcionando para aquilo que Deus quer. Muitas vezes Deus está querendo nos conduzir para a promessa dEle. Muitas vezes Deus está colocando as promessas diante de nós, mas muitas vezes nós não estamos percebendo que a bênção já está na nossa frente. Muitas vezes, amados, nós não percebemos que Deus já preparou todas as coisas, e que nós precisamos obedecer para tomar posse daquilo que Deus tem. Porque, amados, se nós não obedecermos, a bênção ela vai embora. Se nós não obedecermos, as coisas elas não vão acontecer. Eu e você, amados, nós precisamos entender que Deus quer nos abençoar, que Deus quer, amados, fazer com que eu e você venhamos desfrutar de todas as bênçãos. Deus quer realmente, amados, que eu e você vivamos o melhor dessa terra, amém? Deus quer fazer com que tudo aconteça na nossa vida. Se Deus quer fazer e Deus já preparou, então, amado, quando as coisas não acontecem é porque tem alguma coisa que está impedindo, não é? Tem alguma coisa que está impedindo o que Deus quer fazer. E muitas vezes, amados, o que está impedindo é quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor nos pede. Porque muitas vezes, amados, nós sabemos o que deveríamos fazer, mas não fazemos. Nós sabemos o que deveríamos mudar, mas não mudamos. Nós sabemos o que deveríamos abandonar, mas não abandonamos. Aí as coisas não acontecem e a gente fica pensando, por quê? O que eu quero que você entenda, amados, Deus tirou o povo da terra do Egito, da escravidão, de uma forma sobrenatural, amém? As 10 pragas, Deus mostrou ali quem era o Deus soberano, quem era o único Deus. Os deuses dos egípcios foram aniquilados, porque Deus mostrou que só existia um Deus verdadeiro. Deus pega aquele povo, aquela multidão, conduz pelo deserto, ali Ele sustenta, ali Ele protege, ali Ele abençoa. Ali, amados, nós vemos o poder de Deus sendo manifestado na travessia. Nós vamos ver Deus abrindo o mar, nós vamos ver pão caindo do céu, nós vamos ver codornize, Deus soprando um vento e trazendo alimento para eles. Nós vamos ver, amados, o cuidado, a proteção, a mão de Deus em todas as coisas. Deus leva o povo, coloca diante do Jordão e diz assim: agora vão lá, aquela terra do outro lado do Jordão é a terra que eu prometi para vocês. Agora vão lá e olhem
e confirmem, porque a terra, aquela lá, é a promessa de vocês. Amados, Deus fez algo para aquele povo, para que aquele povo tivesse a certeza de que Deus estava cumprindo a promessa. Se nós formos olhar neste mesmo capítulo, no versículo 2, coloca o versículo 2 para nós. Deus diz para Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envie um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Deus diz: podem ir olhar. Sabe quando Deus prepara a bênção e Deus diz assim: pode olhar a bênção que eu estou te dando. Antes de você receber, eu já vou te mostrar o que eu vou te dar. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar? Agora nós estamos naquela expectativa dos presentes, não é? Você já consegue imaginar o melhor presente que você vai receber, mas você já consegue dar aquela espiadinha? Você já consegue imaginar: nossa, aqui ó, realmente o melhor presente eu vou ganhar. Deus diz: pode pegar um homem de cada tribo, um príncipe, e manda eles irem espiarem a terra. Olha o que ele vai dizer no versículo 3: enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Eu quero que você preste atenção nisso. No versículo 2, Deus fala que eles escolhessem os príncipes, os principais de cada tribo. Então eram 12 tribos, seriam 12 homens, amém? Agora no versículo, aqui, ele está dizendo, os cabeças. Eu quero que você guarde isso, porque mais tarde você vai entender. Quando eles saíram daqui, eles saíram como príncipes. Eles foram olhar a promessa, eles foram olhar para aquilo que Deus tinha preparado, amém? Mas se nós agora avançarmos um pouquinho mais à frente, coloca para nós o versículo 23. Depois foram até o vale de Escol. Agora eles já estão olhando a terra, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas. Olha o que está dizendo o versículo: o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também a das romãs e dos figos. Você consegue imaginar um cacho de uva que precisou 2 homens para carregar? Que precisou ser colocado numa vara para que 2 homens conseguissem suportar o peso e carregar? Era essa a terra que Deus tinha prometido, que Deus tinha mandado espiar, e que eles iam tomar posse. Eles foram, amados, e eles viram tudo que Deus tinha prometido. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus não promete uma coisa e faz outra. O que Ele promete, Ele faz. O que eu e você precisamos entender é isso. Mas pastor, será que Deus vai cumprir exatamente a promessa? Vai. Se Deus disse que vai abençoar, Ele abençoa. Se Deus disse que Ele vai curar, Ele cura. Se Deus disse que Ele vai libertar, Ele liberta. Se Deus disse que Ele tem poder para transformar, Ele vai transformar. O que eu e você nós precisamos entender é que nós precisamos tomar posse da promessa. Porque se nós não tomarmos posse da promessa, vai existir a promessa, mas só nós não vamos tomar posse dela. Por isso que Deus permitiu que eles fossem, olhassem e espiassem e vissem: o que eu falei está diante de vocês. Só que aí, amados, eles voltam. A Bíblia, o texto que nós lemos, a partir do versículo 25, vai contar do regresso que eles voltam. Eles ficaram lá 40 dias, espiando aquela terra, olhando aquele lugar. Só que quando eles voltam, amados, eles vão até Moisés. A partir do versículo 26, vai dizer que eles vão até Moisés, Arão, toda a congregação, e ali eles dão conta de tudo o que eles viram, mostraram o fruto. Coloca para nós lá o versículo 27. Ele vai dizer: contaram e disseram: fomos à terra
que nos enviaste verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto. Sabe, amados, eles olharam e disseram: está aqui, ó, é verdade. A terra que o Senhor prometeu, ela existe. A bênção que o Senhor prometeu está lá do outro lado nos esperando. Amados, eu quero que você preste atenção nisso. Deus fez o que tinha prometido fazer. Amém? Deus deu prova da sua promessa. Eles viram e reconheceram a promessa. Amém? Olha o versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas, muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Aqui começa, amados, o problema. Quando nós nos desviamos daquilo que Deus está falando, quando nós colocamos o foco no lugar errado, ao invés de nós olharmos para as bênçãos, ao invés de nós olharmos para as promessas, nós começamos a olhar para as lutas. Ah, mas a luta levantou. E quem te disse que você não teria luta? Ah, mas o problema é inesperado. E quem te disse que o problema inesperado não iria aparecer? A pergunta é: a luta que se levantou, o problema que se levantou, algo inesperado que se levantou. Ah, fechou o canal. Ele está acima da promessa ou não? Presta atenção no que eu vou dizer. O problema que se levanta, mesmo que seja inesperado, ele está acima da promessa que Deus fez ou não? Pode ser um problema grande, mas ele está acima da promessa? Não. O problema, amados, é quando nós olhamos somente para o problema, tiramos os nossos olhos daquilo que é o verdadeiro, aquilo que é a promessa, e passamos a olhar para aquilo que é o problema. Nós temos que aprender a cuidar, amados, com essas más influências, porque a Bíblia nos conta, amados, que 12 homens foram espiar essa terra. Quando esses 12 voltaram, 2 permaneceram firmes na promessa, mas 10 focaram apenas nos problemas. Olha, lá a terra é poderosa, as cidades são fortificadas, são grandes. Vimos ali os filhos de Anak. Coloca o 28, o 29. 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Amados, aquela terra já era uma terra habitada. Amém? Aquele povo já habitava lá, e quando Deus fez a promessa, Deus já sabia disso. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus já sabia a luta que eles iriam ter, mas Deus prometeu que ia dar. Deus já sabia que eles teriam que chegar naquele lugar, teriam que enfrentar os amalequitas, teriam que enfrentar os heteus, os jebuseus, os amorreus, teriam que enfrentar os cananeus, mas Deus já tinha dito que ia dar para eles. Amados, quando Deus promete algo para mim ou para você, Deus sabe a luta que vai ser para eu e você conseguir. Mas se Ele prometeu, nós temos que nos agarrar nisso. Se Ele prometeu, Ele sabia que no meio do caminho nós iríamos passar por lutas, no meio do caminho nós iríamos enfrentar dificuldades, no meio do caminho se levantariam imprevistos que muitas vezes nos colocariam de joelhos no chão, mas Deus ia chegar e dizer assim: te levanta, porque eu estou contigo. O que eu e você nós temos que nos lembrar todos os dias é das promessas do Senhor. É nos lembrar que um dia Cristo foi para uma cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Ele não morreu numa cruz para que eu e você fôssemos derrotados. Ele morreu numa cruz para que eu e você fôssemos vitoriosos. Mas Ele disse também: ah, no mundo vocês vão ter aflições. Ah, vocês vão ser perseguidos. Ah, as lutas vão se levantar na vida de vocês. Mas tenham um bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. O que, amados, muitas vezes nós não conseguimos entender isso. Ah, mas eu estou na igreja, por que eu estou passando por luta? Quem te disse que você não teria? Ah, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, por que agora está acontecendo um problema aqui, um problema lá? E quem te disse que você não teria?
Você acha, amados, que quando Deus disse que iria dar essa terra, Deus já não sabia das lutas? Sabia. Então por que Deus prometeu? Porque Deus iria cumprir. Deus sabia das batalhas, das guerras, de tudo que eles iriam enfrentar. Mas Ele disse, mas eu vou dar para vocês. Só que agora esse povo, ele chega lá, amados, e eles olham somente para isso. Eles olham, amados, para a dificuldade. Eles olham para o problema que estava diante deles. E eles esquecem de tudo o que Deus tinha prometido. Amados, quando eu deixo me iludir por aquilo que está ao meu redor, eu me esqueço das promessas. Quando, amados, eu presto mais atenção no momento, no que está acontecendo na minha volta, automaticamente, amados, eu vou me perder. Eu vou me perder no caminho. Eu vou me perder por causa das lutas. Eu vou me perder por causa dos problemas. E eu não vou perceber e eu vou afundar. Nós conhecemos uma história assim na Bíblia, não conhecemos? Os discípulos estavam num barco e Jesus veio caminhando sobre as ondas, e a Bíblia diz que tinha se levantado uma grande tempestade. Quando eles viram Jesus, acharam que era um fantasma, acharam que ia morrer. Jesus disse, não, sou eu. O que Pedro disse? Se é tu, manda que eu vá ter contigo. Jesus, pode vir. E Pedro, amados, em meio à tempestade, desce do barco e começa a caminhar sobre as... A tempestade passou? Não. O vento parou? Não. E Pedro estava andando sobre as águas. Por quê? Porque ele confiou na palavra. Mas quando ele deixou se levar pelo que estava acontecendo ao redor dele, quando ele começou a prestar atenção na tempestade, na luta que estava ao redor dele, ele afundou. Quando é que eu e você afundamos na nossa fé? É quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor e olhamos só para os problemas. E aí, amados, os problemas vão fazer isso aqui, ó. O problema que era do tamanho de uma pulga se transforma num elefante. O que eu e você nós precisamos entender, amados, é isso. Mesmo nessa caminhada diária, mesmo nós tendo promessas na nossa vida, mesmo nós sendo os mais fiéis que existe na face da terra, ainda assim nós vamos passar por luta. Existe alguém, amados, mais perfeito do que Jesus? Existe alguém mais perfeito que Jesus? Não, né? Jesus não passou por luta. Jesus não foi perseguido. Não tentavam armar, caluniar, difamar, fazer de tudo, armar para matar Jesus. Durante, amados, o ministério de Jesus Cristo, ele foi acostumado a isso. Teve épocas que ele parava de andar nas cidades e ele ia para os lugares desertos. Por quê? Porque a perseguição era longe, era grande. Então ele andava mais lá longe, mas mesmo assim ele não parava, ele continuava. Se aqui não está dando, eu vou para onde dá. Se Jesus Cristo, amados, passou, enfrentou tudo isso, por que hoje nós, que somos seus servos, achamos que não vamos passar? Amados, nós nos enganamos muitas vezes achando que a nossa vida vai ser fácil, e não vai ser, porque o próprio Cristo disse que o servo não é maior do que o Senhor. Se Jesus passou por luta, te prepara para você passar também. Pastor, e qual é a vantagem então de eu estar na igreja? Qual é a vantagem de eu entregar a minha vida para Jesus? Porque Ele vai estar com você nas lutas. Amém, igreja? Essa é a vantagem. É quando eu e você entendemos, para aí, não sou eu que estou vencendo, é Cristo que está comigo e está me dando a vitória. É quando, amados, nós olhamos e dizemos, nossa, os adversários são maiores do que eu, as lutas são muito maiores do que eu possa suportar ou que eu consiga vencer, mas eu estou vencendo. Por quê? Porque Jesus está comigo. Amados, é quando eu e você nós entendemos, não é na nossa força. Mas é porque eu sou bom. Não, é porque Jesus está conosco. É quando, amados, nós entendemos isso. Olha o que acontece no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Eu gosto da versão dessa Bíblia que eu tenho aqui, que diz assim, ó:
subamos animosamente. Sabe o que ele está dizendo? Vamos subir com ânimo. Ele está dizendo, vamos subir com fé, gente. Vamos subir, amados, crendo na palavra de Deus. Vamos subir, amados, com alegria no nosso coração, porque nós vamos vencer. Ele estava dizendo, vamos lá, amados, não vamos subir de cabeça baixa, não vamos subir com medo, não, vamos estufar o peito e vamos encarar o inimigo. Vamos lá com ânimo. Não é, amados, quando nós saímos da nossa casa e saímos, eu vou para a igreja, mas eu não queria, eu estou com vontade de desistir. Te levanta, tenha ânimo, começa a lutar por aquilo que Deus está querendo te dar, começa a buscar aquilo que Deus já te deu. Aí ele vai dizer, possuamos por herança. Ele estava dizendo, isso aqui é nosso, Deus já nos deu, vamos tomar posse, essa bênção já é minha. Diga, a bênção de Deus já é minha. É isso que nós temos que entender. Se Deus disse que ia nos dar, amém, apenas toma posse. Era o que ele estava dizendo, gente, é só nós subir lá e vamos tomar posse. Mas e os inimigos? Mas Deus está com nós. Se Deus é por nós, quem será contra? Agindo Deus, quem? O Senhor é meu pastor e nada, até as lutas não vão me faltar, que vão ter sobrando, mas Ele vai me dar vitória. Amém, amados? Aí ele vai dizer, para finalizar, porque certamente prevaleceremos contra ela. Está olhando esses gigantes aí? Nós vamos dar cabo neles. Está vendo esses exércitos aí? Nós vamos destruir todo mundo. Por quê? Porque Deus está conosco. Amados, Caleb não era um alienado, ele não era um fanático. Caleb era um homem que vivia pela fé. Caleb, ele era um homem que vivia por aquilo que Deus falava, não por aquilo que estava diante dele, ou não por aquilo que as pessoas falavam. Ele olhava e dizia, se Deus diz que vai dar, eu acredito. Deus diz que vai fazer, eu já estou pronto para receber. É assim que eu e você, nós precisamos começar a viver e praticar a nossa fé. Amados, é termos a certeza, o Senhor falou que vai fazer, então deu. Por isso, amados, que a Bíblia diz, 12 foram, somente Caleb e Josué, amados, depois que voltaram, continuaram crendo. Quantos não creram? Quantos deixaram de acreditar mesmo? Quantos? Você está percebendo que a maioria não acredita nas promessas de Deus? Por que hoje, amados, a gente não vê tantas promessas se cumprindo? Porque a maioria não acredita mais. A maioria não toma mais posse daquilo que Deus já liberou. As pessoas até sabem, mas não tomam posse. As pessoas até já ouviram as promessas, elas só não agarram elas. 12 foram como príncipes, 10 voltaram dizendo que não dava. 10 voltaram dizendo, não, isso aí é loucura, não vai dar, as cidades são fortes, o povo é forte, tem gigante, esse povo vai nos matar. Amados, nós temos que parar de olhar para aquilo que está nos tirando da presença de Deus. Nós temos que começar a focar naquilo que o Senhor disse para nós. Aí, amados, eu e você, nós vamos começar a viver o que Deus tem. Tem uma história, amados, na Bíblia que eu acho muito interessante. Coloca para nós lá Mateus 10, 1. E eu gostaria de deixar um tema para casa para você. Pega a tua Bíblia em casa, e leia Mateus capítulo 10. Eu vou ler só o primeiro versículo, mas eu quero que você leia o resto na sua casa para você entender essa história. Amém? Olha o que diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus Cristo chama os seus 12, nomeia eles como apóstolos, como os enviados, e diz assim: eu estou dando para vocês poder e autoridade. Amém? Aí Jesus diz assim: agora vocês vão ir e vocês vão expulsar os demônios em meu nome. Amém? Aí ele diz assim: agora, quando vocês encontrarem um enfermo, vocês vão orar por esse enfermo e esse enfermo vai ser curado. Amém?
Quando vocês encontrar um leproso, não precisa fugir dele. Vocês vão chegar, vocês vão impor as mãos sobre os leprosos e eles ficarão limpos. Amém? Quando vocês encontrarem um paralítico, vocês vão orar por ele e ele vai se levantar. Quando vocês encontrarem um cego, vocês vão orar e ele vai enxergar. Quando vocês encontrarem um mudo, alguém que não ouve, vocês vão orar e o milagre vai acontecer. Você está entendendo? Jesus estava dizendo: em meu nome, tudo vai acontecer. Amém? E nós tomamos posse disso, porque isso hoje vale para nós. Só que, por que eu vou ler só o primeiro versículo? Eu quero que você leia o resto em casa. Porque Jesus diz assim: mas se preparem, cuidado nos lugares onde vocês entrarem. Na casa que vocês forem bem recebidos, lá vocês deem a paz e lá vocês fiquem. Mas se vocês chegarem numa aldeia e não forem bem recebidos, saiam de lá, batam os pezinhos contra a testemunha daquela cidade e vão para a próxima. Vai ter lugares que vocês vão ser perseguidos. Tem lugares que vocês vão ser presos. Tem lugares que vão espancar vocês. Vão odiar vocês por causa do meu nome. Vão perseguir vocês. Mas eu estarei com vocês. Quando prenderem vocês, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai colocar todas as palavras na boca de vocês. Amados, pensa numa promessa boa em um versículo e pensa numa sequência desanimadora na sequência. Todo o restante do capítulo 10, amados, é Jesus só colocando dificuldade. Jesus só dando a real para eles: se preparem, se preparem. Sabe o que os 12 fizeram? De 2 a 2 eles foram. Eles fizeram tudo o que Jesus falou. Tudo o que Jesus disse que ia acontecer, aconteceu. As bênçãos, os milagres, tudo. Mas eles também foram perseguidos. Eles também foram julgados, presos. Mas, amados, a Bíblia, quando ela relata, quando eles voltam, a Bíblia vai dizer que eles voltaram com júbilo, com alegria. E eles diziam: Senhor, nós orávamos pelos endemoniados e eles eram libertos. Os enfermos chegavam perto de nós e nós orávamos por ele e eles eram curados. Os leprosos, os mortos, nós ressuscitamos até os mortos. Sabe o que é isso? Eles receberam uma ordem e foram e fizeram. Eles tiveram dificuldade? Tiveram. Eles tiveram problemas em meio às bênçãos? Tiveram. Mas a Bíblia diz que eles não desistiram. Por que, amados, que eu peguei essa história de Jesus e dos 12? Para você entender, amados, que nós temos duas opções. Ou nós começamos a olhar para os problemas, para as dificuldades, para as adversidades que se levantam, e achamos que isso é o que vai prevalecer, ou nós nos mantemos firmes nas promessas, independente do que esteja acontecendo, e nós vamos até o fim. Qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a tua atitude diante de Deus? Você vai permanecer independente do que esteja acontecendo? Ou no primeiro problema você se desespera e abandona? Quem nós somos, amados, quando a luta vem? Nós ainda obedecemos ao Senhor? Ou paramos de obedecer porque a luta veio? O que esse povo fez lá no deserto foi isso. Eles pararam de obedecer porque eles viram que a dificuldade ia ser grande. Quando Caleb, amados, ele faz aquele povo calar, volta lá em Números 31. Porém os homens com eles subiram e disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte. Olha como estava o coração deles, amados. O povo que está lá é mais forte do que nós.
é quando nós dizemos: esse problema é mais forte do que o meu Deus. Quando nós dizemos: esse problema, nem meu Deus me ajuda. É quando, amados, nós entregamos os pontos antes mesmo de lutar. Esse povo, amados, não tinha lutado ainda, amém? Mas já estava derrotado. Esse povo, amados, antes de ir para a peleia, antes de ir para a guerra, antes de ir para a luta, eles já tinham sido derrotados. Eles disseram: não vamos conseguir, porque esse povo, ele é mais forte do que nós. Amados, uma coisa eu e você, nós precisamos deixar muito claro, em nós, não para os outros, mas em nós. A maioria das lutas que nós enfrentamos, elas são maiores e mais fortes do que nós. Amém? Diga comigo, para você ter certeza. A maioria das lutas que eu enfrento são maiores e mais fortes do que eu. Mas tem um detalhe. Diga aí, tem um detalhe. Não sou eu que luto. Quando eu confio em Deus, é Ele que luta por mim. É isso que eu e você nós precisamos entender, amados. As lutas podem ser maiores, os inimigos mais fortes, mas quando Deus está no nosso lado, quem vai à frente é Ele. Então nós vamos olhar para a dificuldade, nós vamos olhar para o problema e nós vamos dizer: não, mas não, parei. Deus está comigo. Amém? Deus está comigo. Se Deus está comigo, eu posso não conseguir, mas eu confio que Ele vai me dar vitória. Amados, se nós parássemos para olhar cada uma das lutas que esse povo enfrentou quando eles entraram nessa terra, nós vamos ver algo, amados, extraordinário. Nós vamos ver, amados, eles quando eles tomaram Jericó, eles deram 7 voltas, caminhando na volta, e tocaram uma trombeta. Sabe o que aconteceu? As muralhas invencíveis de Jericó caíram no chão. Quem é que fez isso? Eles não foram lá bater de marreta, de picareta, não. Eles só tocaram. Buu. E a muralha caiu. Eles só entraram e tomaram posse. Sabe o que Deus estava mostrando? Não é vocês que fazem, sou eu que vou e faço. O que vocês precisam é apenas obedecer. O que vocês precisam é apenas se manterem firmes, fiéis e obedientes à minha palavra. É quando, amados, eu e você, nós entendemos isso. Mas nós temos que cuidar, amados, para que a nossa mente não se confunda. Sabe por quê? Versículo 32. Inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus. Lembra que no início eles chegaram dizendo que era uma terra que emanava leite e mel? Lembra disso? Lembra que eles chegaram carregando os frutos? Para carregar um cacho de uva tinha que ser 2. Agora eles estão dizendo: essa terra consome os seus moradores. O povo que vimos nela são homens de grande estatura. Agora é quando eu começo a olhar para o tamanho do problema. E sabe o que é o pior de tudo, amados? Olha o versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Lembra do versículo 2 e do versículo 3 que eu falei lá no início? Como é que eles saíram? Como? Príncipes. Eles saíram como os cabeças das suas tribos, como os príncipes. E agora eles olham para eles mesmos e dizem: nós somos gafanhotos diante dos nossos inimigos. Quer dizer, o nosso inimigo só faz assim, e acabou com nós. Quando, amados, eu e você perdemos o foco, quando, amados, eu e você paramos de crer nas promessas, quando eu e você paramos de obedecer, é assim que nós nos vemos, e é assim que o inimigo nos vê, e assim também éramos aos seus olhos.
Se eles olhavam para eles e se comparavam a gafanhotos, o inimigo fez o mesmo. Sabe o que é isso? A maneira que eu me comporto diante das lutas é como as lutas vão reagir em relação a mim. Como assim, pastor? Se você te coloca diante da luta para enfrentar ela, a luta sabe que você vai vencer. Mas se você vai para a luta já dizendo, essa aí eu vou perder, o que a luta vai pensar? Esse aí já está derrotado. Antes de iniciar a batalha, ele já entregou os pontos. Vamos só consumar. Quem é você, amados, diante das lutas? Como que você é, amados, quando a batalha pega na tua vida? Quando o problema bate à tua porta, como você reage? Você ainda continua com cabeça de filho de Deus? Você ainda continua como herdeiro da promessa? Ou você passa a achar que você é um gafanhoto? Que você não é nada? Que as lutas vão te vencer? Que os problemas são maiores do que você consegue? Que você nasceu para dar errado? Que Deus não vai cumprir as promessas dele na sua vida? Quem é você, amados, diante das lutas? Você ainda é filho de Deus ou você é um gafanhoto? Porque agora, amados, o detalhe chegou nisso. Eles olharam para eles e disseram: nós não somos mais príncipes, nós não somos mais cabeça, nós somos gafanhotos. Até o nosso inimigo já acha que também nós somos gafanhotos. Olha como eles saíram do Egito. Olha o que eles fizeram durante o caminho. E agora eles olham para eles e dizem: nós somos, aos nossos olhos, como gafanhoto. Como que hoje você está? Está passando por luta? Está enfrentando um problema? A dificuldade bateu? Se levantou um problema que é muito maior do que você imaginava? E aí, você vai reagir como? Você ainda vai continuar sendo filho de Deus ou vai se tornar um gafanhoto? Ai, pastor, o senhor não está me ofendendo? Não estou te ofendendo. Porque a expressão gafanhoto significa inferioridade. Quando você está diante dos teus problemas, você se coloca como inferior a eles? Ou você se coloca como postura de filho de Deus, sabendo quem está com você? Porque é as duas maneiras, amados, que nós vamos nos colocar diante dos problemas. Ou nós chegamos diante deles como filhos de Deus, com posturas de quem já venceu, ou nós chegamos diante dos problemas com postura de gafanhoto, com postura de inferioridade e de derrotado. Quem nós somos, amados? Quem é você? Quando a luta bate, quando o problema chega, você ainda obedece? Você ainda crê? Você ainda lembra do que a palavra te diz? Ou na hora da luta, amados, bate o desespero e você já não lembra mais nada? Já não consegue lembrar das promessas de Deus, já não consegue se lembrar mais da palavra de Deus? Quem, amados, quem nós somos nessa hora? Porque é nessa hora, amados, que nós vamos mostrar quem nós somos. É nessa hora que nós vamos mostrar se realmente nós obedecemos, independente da situação, ou não. Muitas vezes, amados, nós queremos resolver a nossa vida, mas muitas vezes não queremos obedecer. Muitas vezes, amados, nós queremos que tudo se faça novo na nossa vida, mas não estamos dispostos a obedecer até o final. E obedecer, amados, é isso. Independente da situação, eu me mantenho obediente ao Senhor. Independente da situação, eu permaneço firme naquilo que Deus me prometeu, não naquilo que está diante dos meus olhos. Te coloca em pé, igreja. Fecha os teus olhos por um instante.
Esse povo, amados, eles esqueceram muito rápido do que Deus já tinha feito por eles. Eles esqueceram muito rápido das promessas. Eles esqueceram muito rápido de como Deus tinha tirado eles do Egito. Eles esqueceram muito rápido tudo que Deus fez por eles, porque eles estavam diante de um problema, porque eles estavam diante de uma situação difícil. Eles esqueceram muito rápido quem era Deus. Eles esqueceram muito rápido quem eles eram, ao ponto de se acharem, de se compararem a gafanhotos. Como que hoje você está? Como que hoje você se vê? Como que hoje você vê a tua vida? Como que hoje você vê as tuas lutas? Aquilo que hoje você está vivendo, aquilo que hoje você está passando, como que você vê? Você se vê alguém como filho de Deus e que sabe que Deus está com você e vai te conduzir à vitória? Ou você se vê como alguém que está sendo derrotado, luta após luta? Como que você está se vendo, igreja? Te coloca na presença de Deus, abre o teu coração, começa a falar com Ele. Pai, começa a ministrar o coração da tua igreja, começa a despertar, meu Deus, neste homem, nesta mulher, neste jovem, Pai. Começa a despertar neles, Pai, a tua fé, o teu poder. Começa a trazer à memória as tuas promessas. Começa, Senhor, a lembrar este povo, Pai, que até aqui é o Senhor que sustentou eles, que até aqui as vitórias foram porque o Senhor estava lá, foi porque o Senhor estava no controle, foi porque o Senhor estava fazendo todas as coisas. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, desperta a tua igreja, desperta, meu Deus, os teus filhos, manifesta, Pai, o teu reino, manifesta, Pai, a tua glória, Senhor, e toma a direção de cada coração, toma a direção, Pai, de cada vida, Pai, e começa, Senhor, a despertar os teus filhos, mesmo que as lutas sejam grandes, mas começa a mostrar para eles, Pai, que o Senhor não os abandonou. Começa a mostrar para eles que o Senhor está com eles e que a vitória, ela vem do Senhor. Por isso, meu Deus, eu oro a Ti, por isso que eu clamo a Ti e por isso que eu te peço, Senhor, toca na tua igreja, renova a tua igreja, desperta o teu povo e manifeste a tua graça, em nome de Jesus.